Gente, perguntas? Opa, Juliana tem pergunta. Eu estou no terceiro ano de Engenharia Civil no Instituto Federal de São Paulo e já no ano que vem eu já vou começar a pensar em TCC, né? Eu queria perguntar para você... TCC, nossa. Dada aquilo que você comentou, né, que muito se pesquisa sobre BIM, só que muitos assuntos são repetitivos e algumas áreas em linhas de raciocínio estão saturadas, né? Então, eu queria perguntar para você, pedir para você uma sugestão de linha de pesquisa que você acha que é interessante, que sai um pouquinho do padrão, para inovar um pouquinho, para poder alimentar mais o âmbito, né, sobre BIM. As ideias, né? Eu seria leviano se eu já desse uma sugestão de bate-pronto. Assim, eu acho ideias, que, assim, ou não seguir tanto, assim, eu te diria... Não, mas o que eu te diria, assim, eu vou sair pela tangente com a sua pergunta, mas de propósito. Lembra da história do ciclo de vida? Né? Tem muitas ferramentas, especialmente para projeto autoral, para controle da construção, 4D e tudo mais. Tem algumas ferramentas para estudo de viabilidade, que é as etapas mais iniciais do ciclo de vida e tudo mais. Mas a reflexão que eu faria com você é a seguinte, ó. Se você pensar a obra mais complexa, quanto tempo demora para você projetar e construir? Sei lá, demora 8 anos. Quanto tempo demorou, sei lá, para construir o Museu do Amanhã lá no Rio? Sei lá, demora, sei lá, uma década, vai. Agora, quanto tempo este objeto construído, seja uma edificação, uma instalação, vai ser usada e vai precisar ser administrado e gerenciado? Pode ser centenas de anos. A relação, né, de tempo. Porque quando a gente mostra aquele figura do ciclo, ela não está na escala de tempo, ela só está mostrando as fases, né? Tá aqui, ajuda aí. É isso, exatamente. Inclusive proporcional. Aí, mas agora que eu colorido. É esse aí. Então isso aqui, ele está mostrando só as fases, mas essa parte de pós-obra, ela é gigantesca em tempo. É muito mais fechada. E aí tem mais um detalhe, assim, que é a minha visão. Né? Eu acho que essa área de usar BIM para fazer gestão de ativo, para fazer manutenção, controle do uso do espaço, e a gente tem softwares que já fazem isso, que são chamados IWMS, né? Integrated Workplace Management Systems. Isso. Que no Brasil tem 3 softwares que já são representados, que é o Archibus, o Tririga, que foi adquirido pela IBM recentemente, e o Manhattan, que também foi adquirido pela Trimble. E aí tem uma coisa interessante, a Rede Globo usa o Manhattan há anos, antes da Trimble comprar, aqui no Brasil. E ninguém ouve falar. Né? E por que a Rede Globo usa um sistema como esse? Porque eu fiquei refletindo e é óbvio, ela trabalha com uma mão de obra cara pra caramba, sim, porque os atores são caros pra caramba, os diretores também. E ela tem que fazer uma gestão dos seus estúdios muito certinho. Isso. Mesmo os cenógrafos. Não é só prejuízo, é porque é o seguinte, se ela perder uma gravação, ela levou para lá, pro local, pro estúdio, todos os atores, maquiadores, diretores, iluminadores, e aí não deu certo por um erro de cenário. É um problema tão grave como montar uma plataforma offshore no mesmo quase. Sim, a questão logística é... Porque se ele perder aquele slot de tempo, ele tem que ter um capítulo pronto para entrar no ar, entendeu? Tem uma coisa crítica. É crítico. E ele tem que fazer a gestão dos seus estúdios de uma maneira super rígida. Sim. Senão, se ele falhar, ele está danado. Então, olha que interessante. Então, os caras já usam o IWMS há anos no Brasil. Eu até tenho muita curiosidade. Eu estou tentando fazer uma visita, saber até onde eles usam, até onde eles já foram. Porque o IWMS é um negócio muito poderoso. É um outro mundo. É maior que o BIM. É um negócio assim, meu Deus do céu. E é pré-BIM. E é uma coisa que eu acho que eu gostaria de ter mais gente estudando. Porque eu até, quando fui contratado pela Autodesk, era uma das primeiras perguntas que eu fazia para todo executivo que eu encontrava, assim, de mais alto nível. Eu falei assim, cara, e cadê os produtos da Autodesk para gestão de ativos? Não tem. Agora que lançaram um bem fraquinho, nossa, nem faz muito pouca coisa comparado com o que esses caras já fazem. Né?
É uma coisa muito ampla. E aí pensa, isso seria aplicável para tudo que está construído. Não só porque eu vou projetar e construir. Tem uma demanda muito Eu posso fazer um modelo simplificado de algo que já existe, modelo BIM, Entendeu meu curso de gestão? que já existe só para fazer a gestão da manutenção e do uso. Entendeu? Então, por exemplo, esse seria um trabalho que eu gostaria de fazer. Gostaria de ver um trabalho assim. Seria viável fazer um estudo econômico disso? Porque, especialmente na indústria, eu já trabalhei tudo quanto é coisa. Na indústria de manufatura, por exemplo, eles gastam uma grana com equipe de manutenção. Porque eles têm um monte de gerente, um monte de engenheiro, um monte de gente, e lá é a coisa muito crítica. Né? Por exemplo, o cara compra um equipamento, você tem que instalar um equipamento, tem que fazer fundação, tem que viabilizar a elétrica, tem que viabilizar geralmente uma rede de ar comprimido, às vezes de água, de vapor. Então, para ele inserir esse equipamento dentro da fábrica, ele vai fazer o quê? Vai olhar para a documentação que ele tem. Plantas ou desenhos 2D, arquivos AutoCAD. E aí ele olha para aquele arquivo e fala assim, E às vezes não abre. esse trem não é mais assim, já mudou e ninguém atualizou. E aí o cara gasta uma grana. Porque ele faz tudo de novo, ele não confia naquela documentação. Só que o equipamento é antigo, não tem mais manual. É um terror. Então, pensa, e se o cara fizesse um modelo BIM, fizesse um esforço só, né? Que usa, sei lá, laser scanning para fazer captura da realidade, aí ele pega a documentação que tem e passa por uma sessão de controle, né? Então, tudo que passar por cá e for para o modelo, eu sei que está certo, já estava validado. E aí eu tenho um modelo que realmente reflita a instalação. E aí eu vou usar esse modelo BIM para fazer gestão. É óbvio que eu não vou resolver tudo com BIM. Sim. Você vai ter inúmeros outros, e o IWMS faz justamente isso. Ele conecta vários sistemas legados, sistemas existentes, um RP. Mas se ele tiver um modelo BIM, nossa, já é um adianto. Entendeu? Então, talvez um TCC que construísse um estudo de caso, entendeu? Claro. Quanto custa para uma empresa? Eu pegaria uma de manufatura, que você já teria condição de... que eu sei que eles gastam bastante, e aí você começaria o seu trabalho fazendo um diagnóstico e calculando quanto eles gastam atualmente para fazer isso. E como poderia ser se isso fosse para BIM, quanto que eles gastariam, qual seria o nível de eficiência. Pegar umas empresas que já usam isso no exterior. Entendeu ou não? Não, é trabalhoso, mas é super interessante. E assim, na minha opinião, este é o maior potencial que existe para uso de BIM, com certeza, daqui a muitos e muitos anos. Onde esses gestores vão entender. Porque não é só, tudo que já está construído, claro, né? Claro. O que tiver um determinado porte e que puder ser... Né? É bom para fazer essa administração, né? Olha só, tem uma... tem algumas perguntas aí, não tem? Acabou de piscar aqui, Juliana, mas foi muito rápido, né? Ou é uma pergunta ou é um comentário aqui do Augusto. Não é? O pessoal está, Augusto aqui, estou no 5º semestre de arquitetura e urbanismo, estudo e trabalho com BIM, não consigo trabalhar com CAD, vejo meus colegas trabalhando, não entendo como CAD é suficiente para eles. É um desabafo, exatamente, Augusto. Entendemos a sua dor, são solidários. Augusto, exatamente. Nós também não entendemos, Augusto. Exatamente. E no Facebook tem alguma coisa aí, Juliana? Não. Então, Juliana, que está mediando aí, perguntando simultaneamente. Muito bem. E você, Maria, perguntas? Não, acho que não, por enquanto não. Eu tenho uma. Opa! Você falou que nos países nórdicos, principalmente, o BIM está muito fortificado, muito... Como eu vou falar? Muito consagramento. Até um nível de adoção consolidado. Consolidado. Por que isso ainda não aconteceu no Brasil? Ixi, acho que são inúmeras razões. Aqui num dos livros eu abordo isso, assim, e não quis dar só a minha opinião, né? Então, eu fui consultar várias pessoas, eu fiz uma enquetezinha assim, via e-mail mesmo, né? Mandei essa pergunta para várias pessoas. Para quem? Para as pessoas que militam com o BIM já há mais tempo, aí eu queria a opinião delas. E vieram coisas muito interessantes, muito interessantes. A primeira delas foi unânime,
Essa resposta veio para todo mundo, foi entendimento. As pessoas não entenderam. Não entenderam. Não sacaram. Então, o BIM é um pouco difícil de entender mesmo. Sim. Então, essa é a principal razão. Então, é questão de compreensão. O cara não sabe. Não sabe o que é, onde é que ele vai ganhar, quem que vai ganhar mais, não sabe. Então, esse é o primeiro motivo, é exatamente esse. E aí surgiram vários outros motivos. E a gente olhando, tem um material super bacana, se você realmente estiver interessado nesse assunto, eu recomendo que você leia Bilal Sukkar. Isso, exatamente. Porque esse é um pesquisador australiano, ele é turco, né? Sei lá, sírio. Ele é, acho que indiano, né? Não, indiano não. Ele é turco mesmo, ganhou sírio, libanês, daquela região ali. Esse é o. Mas ele trabalha na Austrália, né? Eu tô Acabou dando aqui de mudar de universidade, acho que está em Newcastle. Ele mudou para a Inglaterra, né? Não, está na Austrália mesmo. Aqui e esse cara, ele estuda matrizes e formas de medir maturidade não só de pessoas, capacitação de pessoas, de empresas e de nações, mercados. Você copia esses links no Facebook? Cara, é muito legal o trabalho desse sujeito. Isso, deixa eu até colocar aqui para ficar na... Eu coloquei uns links aí. E aí ele explica, porque ele mede, ele criou um critério para medir isso, né? É isso. A maturidade de países. Então isso está ligado a várias coisas. A própria atuação do governo, que é sempre fundamental, porque o governo sempre é um grande contratante em qualquer país. Mas você percebe que a gente já abordou esse assunto. O proprietário, o sujeito que vai usar o que vai ser construído, o que vai pagar por aquele investimento, este cara é o cara que ganha mais. Então, é super importante que este cara esteja informado, esteja convencido e engajado. E a gente percebe que tem vários proprietários no Brasil que a informação não chegou até eles, ou se chegou, bateu e voltou, o cara não sacou. Esse é o site do... Embora no governo existem inúmeras iniciativas já. Banco do Brasil, Caixa Econômica, DENIT, BNDES, Polícia Federal, só para citar alguns, né? A Secretaria do Patrimônio da União, né? Secretaria do Patrimônio da União e o governo federal. Aqui em São Paulo você tem CPTM, você tem o metrô, o FDE, o metrô. Então, a gente já sabe que tem uma iniciativa chegando no governo do Estado. Então, existem inúmeras iniciativas já no governo. E tem até uma frente parlamentar BIM. Eu não sei se você foi no evento do Sinduscom, mas foi lá o deputado Júlio Lopes. Júlio Lopes, acho. Júlio Lopes, acho que é isso mesmo. Isso. Frente parlamentar BIM. Os caras estão revendo a lei 8666 de contratações públicas e já se falou em exigir BIM, veja você, na 8666. O que eu acho um erro, né? Não é assim que se faz. Meio antecipado, né? Precisa fazer um monte de coisa antes de exigir BIM. Você tem que capacitar os órgãos, as empresas. Mas como o UK fez. Mas enfim, tem muitas iniciativas, mas eu acho que esse é um dos pontos que o Bilal lista. E aí tem outros. Você tem universidades, você tem a questão, o framework jurídico, que é a que a gente estava discutindo, a questão das universidades. Ele tem várias métricas, atributos, né, em que ele vai falando de cada um deles. Sim. E, inclusive, o Brasil foi um dos que, nessas métricas, tenta fazer o download, não sei se está disponível, da apresentação do Mohamed Kassem, que é um cara que trabalha junto com o Bilal Sukkar. Ele fez uma apresentação esse ano no Sinduscom, aqui no evento do Sinduscom, e ele falou exatamente sobre isso. E o Brasil era um dos países que fazia parte acho que é até esse gráfico que está na capa do blog. Da pesquisa deles, que diz onde é que a gente está. Não é aqui não. Mas aqui ele está falando sobre essa pesquisa. Aqui, muito legal. E aí tem os dados. Se você também não achar, me liga. Porque eu tirei foto da apresentação dele, especialmente desses slides. Que se eu não encontrasse, eu ia refazer, porque me interessa muito. E tem aqui. Ele publica tudo. Mas esse cara é a fonte para que você entenda direitinho. E dá uma olhada também nas minhas publicações, você vai ver as respostas das pessoas.
que são muitas. Eu vou te chamar a atenção de uma. Da mesma forma que a gente falou dos professores que são mal remunerados e tudo mais, pensa o seguinte. Suponha que eu tenho 30 anos de formado, né? E eu sou um entusiasta do BIM. Mas suponha que eu não conhecesse BIM. Que eu fosse um cara bem sucedido, sei lá, gerente de técnico de uma construtora ou de uma incorporadora. Saúde. Então estou trabalhando que nem um camelo, agora nem tanto, né? Porque tá todo mundo meio. Mas enfim, estava trabalhando bastante, um cara de sucesso e que fez a vida inteira de outro jeito. Sim. Aí chega um guri, porque vai ser um guri para aquele cara. E vai falar assim, ih, doutor, agora tem um negócio muito mais legal, que o senhor não conhece e que vai fazer muito melhor tudo que o senhor sempre fez na vida. Já fui eu esse cara. Entendeu? Existe até uma barreira cultural. Sim. O cara vai se sentir ameaçado. Uhum. E aí, se ele não toma decisão, ele está muito perto de quem toma a decisão. E às vezes as iniciativas são barradas ali. Sim. Porque o cara fala assim, pô, meu, pra que Agora não me interessa isso não. Vou pescar. E também já vi outras coisas. Sendo implantadas dentro de empresas, você sempre. Cara, BIM é uma mudança. E mudar, o ser humano não gosta de mudar. Deixa assim que tá bom, assim tá bem. Não mexe não. Tô quietinho aqui, não mexe. E aí o cara chega lá e vai mudar tudo. Aí o cara se sente mal. Eu já vi uma implantação onde o sujeito de orçamento ele exigia que os levantamentos de quantidade do BIM batesse na vírgula. Sabe? 3 casos depois da vírgula. Porque, cara, Senão... é assim que eu sempre fiz, eu preciso desse nível de precisão. E aí era uma questão de critério do software. Então a pessoa perdeu um tempão ajustando os critérios do software. Por exemplo, era concreto, né? O pilar vai do topo da laje até o fundo da viga. Então, e a viga inclui a laje ou não inclui, sabe? É só critério, mas isso é um trabalho gigantesco para o sujeito fazer todo o ajuste. Talvez a agenda oculta dele fosse simplesmente bombar o processo todo. Porque na mão ele não ia chegar. E aí precisou fazer 1000 vezes o negócio, até, agora está batendo na viga, agora eu comecei a confiar. Entendeu? Outra coisa que a gente vê muito, comum. O sujeito querendo o nível da documentação 2D, que fique todo bonitinho, com a churinha, com corzinho, com pontinho. Cara, você não precisa mais disso. Você tem outra ferramenta de comunicação. O projeto é uma ferramenta de documentação e comunicação. Então, sabe, e eu já vi também gente que também investiu horas e horas e horas e horas e horas e horas de trabalho para que os entregáveis, a documentação extraída do BIM tivesse todos os achurinhos, todos os negritinhos, todos, sabe? E você não vai usar eu contesto isso. Você não usa isso na coordenação de projeto. A coordenação de projeto em BIM... O mundo mudou e a gente tem outras ferramentas de comunicação. E o projeto é uma ferramenta de documentação e comunicação. Então, né? Não sei se eu respondi, mas... Mas isso magoa. Essa do desenho, eu já fiz várias palestras, dei aulas, eu quase apanho. Se o cara tivesse tomate, ele jogava. De acabar a palestra, o cara põe o dedo na minha cara. Você não pode falar assim do desenho, da documentação. Com mais respeito, moleque. Entendeu? Passa assim? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Em relação aos governos ingleses, americanos, como é que estão colaborando com nós aqui da América do Sul? Então, Chile, Brasil... Eu sempre... Não sei se tem em outros países sentidos também. Eu sempre falo disso, né? Quem está mais adiantado é a UK, né? A UK fez um grande trabalho, começou em 2012, muito legal. Eles estão bem e fizeram em inglês, né, cara? Eles mapearam tudo que precisava fazer, fizeram um projeto formal, elegeram pessoas para tomar conta daquilo tudo e foram fazer. Eles estão muito, muito adiantados. E é um projeto de vários anos. Mas assim, eles têm colaboração com o Brasil? Não, então, Chile, o que aconteceu? Aí, há 2 anos e meio atrás, o Chile procurou a gente aqui. O Chile procurou o Brasil, porque sabia que nós estávamos na BNT desenvolvendo normas e queriam saber o que a gente estava fazendo. Pediram que nós colaborássemos com ele. Nós não conseguimos nem colaborar com eles. E aí eles andaram sozinhos, andaram muito mais rápido que a gente e eles já firmaram um acordo com o UK. Óbvio que os caras têm mais conhecimento e estão dispostos a ajudar. Aí, agora que o Brasil
começou, já que o Chile já tem um acordo que tem, nós também queremos. Agora que começou uma movimentação. Mas eu acho que, dentre vários problemas, o que falta é liderança aqui. Quando a gente não conseguiu... Não tem colaboração lá fora. Quando a gente... os caras estão dispostos a colaborar. Mas só que essa solicitação tem que ser endereçada da maneira correta. Né? Então, por exemplo, quem que costura um acordo internacional? Você tem que passar pelo Itamaraty, tem que passar pelo governo, tem que ter o caminho correto. Não basta, sabe? Chega lá, quem é você? Você representa quem? Liga eu lá, eu quero que você ajude. Quem que é você? Eu sou o coordenador da BNT. Não é ninguém. Não é ninguém. Né? Não representa ninguém. Né? Então, percebe? A gente teve dificuldade com isso. A gente não conseguiu ajudar o Chile, cara. Eu tenho vergonha. O Chile passou a gente e a gente não conseguiu ajudar os caras. Né? Mas agora estão falando, a gente também está na nossa agenda. A gente precisa. Mas eu continuo com dificuldade para enxergar essa liderança. Quem é a gente? Sim. Quem é o Brasil nesse momento representando, sabe? Não existe. Mas essa liderança seria o quê? Um deputado? É a tal da Frente Parlamentar BIM. Isso já tá. Eles que trouxeram o Adam Matthews. Foi a primeira vez que veio um cara do UK BIM Task Group aqui. E veio para conversar com o pessoal lá deles, de Brasília e tal. E eu já sei que tem um protocolo sendo rascunhado. Então, isso agora sim chegou nos níveis lá, que aí, de novo, os caras provavelmente vão bater na porta lá do Itamaraty, sei lá de quem for, né, para dar a validade adequada a esse processo de comunicação. Mas agora está na pauta. Atrasados, mas antes tarde do que nunca. Com certeza, com certeza. E eles têm toda a disponibilidade para ajudar, né, o UK. Singapura também está adiantado, mas Singapura é pequenininha, né? Só é uma cidade, país, né? Estão muito adiantados. Os países nórdicos também, mas eu acho que a gente tem mais similaridade com o UK, claro, é mais fácil. Uma nação gigantesca, muita gente. Né? E o projeto deles muito bem documentado, né? Publicado. Sim, muito mais fácil de ter relacionamento. Muitas normas construídas. Esses países aí do deserto lá? Eles estão mais ou menos que nem nós, né? Mais ou menos que nem nós. Eles têm. Israel a gente vai falar muito pouco sobre BIM. Tem o professor lá. A gente ouve falar pouco. Tem o. Tem o Tchekismo que é pesquisador lá, mas assim, por exemplo, ação, norma. Por exemplo, eu acho que Israel não está nem na lista dos países pesquisados pelo Bilal. Entendeu? Então eu não vejo falar muito de Israel. Tem o Rafael Sachs que assina o manual do BIM. Mas você tem a Tecnion, mas não tem. Mas não sei que iniciativas de governo, não sei se tem. Mesmo coisa. do país de norma, e eu acho que ele não está na lista dos países pesquisados pelo Bilal. Já o Oriente Médio ele tem muita coisa acontecendo em BIM lá, sem dúvida, mas assim, em termos de maturidade, de norma, não, está indo meio. Bom, você sabe, isso aí dá outra palestra. Porque uma coisa assim, se os escritórios de arquitetura e construção, engenharia, estão usando softwares moderníssimos. Isso é uma questão. Não, e quem está usando? Porque na verdade tem muita empresa americana, empresa brasileira. Então o conhecimento não está ficando lá. Eu tive em Doha, eu fui para Doha pela Autodesk, e aí pude ver lá com os meus olhos os preparativos lá da Copa. Cara, é incrível, né? Assim, dá um pouco de dó dos caras, porque o americano está vendendo espelhinho para eles lá, sabe? Que nem vendia para os índios aqui, os portugueses. O conhecimento não vai ficar retido. Cara, o que tem de prédio vazio, o que tem de... assim, é triste. Assim, se eu tivesse que resumir Doha numa palavra, eu diria desperdício. Constrói, não tem ninguém. As avenidas, cara, o país fica no meio do deserto. Sabe qual é o modelo de urbanização? O modelo americano. A avenida com 5 faixas de cada lado e um canteiro de grama no meio do deserto. Então você tem que dessalinizar a água e ficar regando aquele treco 24 horas por dia, sabe? Tem petróleo, né? Os caras tem um projeto, até tem um slide, que é assim, os americanos vendendo para eles, é um projeto que é assim, o conceito é Infrastructure as a Destiny. Ou seja, você constrói uma ponte porque as pessoas vão visitar a ponte. Né? Então tem uma ponte
que vai assim, por cima, para dentro da Bahia e mergulha e vira um túnel do baixo do mar para sair lá do outro lado. Justificativa nenhuma. E aí nessa parte da ponte que sobe assim, tem um teleférico. Então você vai subir na ponte para enxergar a vista. O do deserto. Os caras compram esse. Não, é até bonito, mas compram um projeto como. Quanto custa esse negócio para ligar uma coisa que já está ligada, já existe via, não tem congestionamento, não tem nada. Mas o cara vendeu esse projeto, então vai construir lá uma infraestrutura como destino. Entendeu? Então tem umas coisas meio. Choca. É engraçado que foi lá assim, a primeira vez que esse negócio que eu senti na pele assim, puxa, essa questão da sustentabilidade já está no sangue da gente, incomoda. Incomoda ver tanto desperdício, de tanta comida jogada fora, aqueles carros gigantescos, né? Aquele monte de gente. Porque é muito interessante. O Catar, quantos habitantes você acha que tem o Catar? Quantos catares existem no mundo? A casa de um pouco. 2 milhões. Então veja, 2 milhões é metade da população de Brasília. São Paulo tem 10 vezes mais. Ué, pois é. Então, veja só, 2 milhões de catares. Eles têm a maior reserva de gás natural do mundo, uma das terceiras reservas de petróleo. Então, quer dizer, é muita riqueza distribuída para pouca gente, poucas pessoas, né? Então, e é engraçado. Então tem uma população de 2 milhões de catares e tem uma população de, sei lá, 6, 4 milhões de indianos, filipinos, que são quem serve e quem são serviçais dos catares. Né? Então é complicadíssimo. E, cara, é muito estranho o país. Com o dinheiro que esse povo tem, mal eles precisariam do BIM, viu? O país é muito estranho. Vai construir. Outra coisa legal. Faz de novo. Para fazer os metrôs de São Paulo, no auge da construção do metrô, nós tivemos 2 tatuzões aqui, trabalhando simultaneamente. Sabe quanto eles têm lá trabalhando agora por causa da Copa? 20. Nossa. 20. Tiveram que construir para atender a demanda dos caras. São aqueles que é tipo um prédio de 5 Exatamente. Eu fico fascinado com aquela máquina. Tem 5 estádios sendo construídos na mesma cidade, cara. A gente fala aqui, imagina, com a Copa, 5 ou 6 estádios construídos na mesma cidade, sabe? Então é um negócio assim, meu Deus do céu. Pois é. Dava para resolver muita coisa. A preocupação maior deles é o que nós vamos fazer com o vai estragar a Copa é o povo. O que esse povo vai fazer aqui? Esse povo precisa de diversão, precisa visitar as coisas. Vai fazer o quê nessa cidade? Depois do jogo vai fazer o quê? Conta, pergunta. Então. BIM em Dubai. Dubai eu não conheci, mas conheci o que é do ladinho, conheci o Catar, que é isso que eu estou falando lá, que foi incrível por isso, né? Tem um uso intensivo, mas de empresas americanas. Tem até a Progen brasileira, montou uma equipe lá, tem uma empresa de tudo quanto é lugar do mundo, fazendo as obras de infraestrutura, os estádios, o metrô, todas as vias para a Copa. Mas o conhecimento não fica lá, não tem. Tem uma coisa que é importante associar, né, Wilton, que é assim, uma coisa é fantástica, um monte de prédio legal, alta tecnologia para construir, ponto, legal. Né? As pessoas lá vão reter o conhecimento. Eles não estão nem preocupados. A agenda dos caras é outra. O fato de o prédio ser grande tem a ver com o avanço do BIM? Pode ser que sim, pode ser que não. O Empire State Building é de 1929, 89. Então, né, não sei, né? Puxa, é bem. Todo mundo fala, se quiser ver coisa estranha, vai para o Oriente, né? Lá você vai ver coisa completamente diferente da nossa cultura. Né? É legal, mas assim, não é? Às vezes você tem coisas que você pode fazer sensacionais com um BIM no Brasil, para fazer uma construção arquitetônica supostamente convencional, e você faz com uma ferramenta BIM, processo colaborativo, você chega num custo legal, construção sustentável, e arquitetonicamente aquilo é uma residência que parece uma casa construída. Né? E a inovação não está no formalismo arquitetônico, está no processo de trabalho, no uso das ferramentas do modo mais correto. O manual de uso fala isso, né? Que inovação não é só o produto, pode ser o processo, pode ser a forma é sedutor, ver um monte de prédio maluco, é sedutor, mas às vezes você tirar leite de pedra, fazer um bom Minha Casa Minha Vida, se é que isso é possível, né? Mas com um processo otimizado,
talvez uma arte, a excelência do Tinha até um BIM, template, né, na minha casa. pode ter template, né? Mas podem ter outros templates, mas assim, talvez a excelência do uso do BIM tenha uma relação com isso. Não só, porque é muito fácil você construir um deserto com milhões, um monte de indiano construindo, que você paga mal, e aí fica uma construção linda, né? Então... então até o lindo é razoável. Aí até eu, relativo. Além disso, né? Fazer BIM assim até eu faço. Né? Mas foi uma experiência bacana ver lá, sabe? Isso acontece, você consegue ver essa dimensão e essa sutileza, assim, né? Lá mesmo, que aí você... Deve pegar, né? Pega. É ruim, sabe? Dá um incômodo, você fala, meu Deus do céu, não faz sentido. Não faz... E as mulheres de burca correndo atrás de criança na praia? Isso é pra piorar, né? Cara, são umas coisas malucas. O BIM não resolve isso daí, é complicadíssimo. não resolve. 50 graus, cara, a mulher de burca, assim, correndo atrás de uma criança na praia. A criança corre, né? E você tem que correr atrás, né? Nossa, gente, nem lembro. É surreal. Mais perguntas aí, pessoal? Perguntas aqui? Então, gente, encerrando. Muito boa, manda ver. Aê. Vem aí, né? Então, venha para o BIM Evolution, muito bem. Não tem jeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, Wilton. Muito obrigado. Gente, olha só, vamos agradecer mais uma vez a paciência de todo mundo que assistiu, né? Que está aqui aqui. A gente pode receber os comentários aí pelo Facebook meu, que está no ao vivo, pelo e-mail do teilab@teilab.com.br. O Wilton disponibilizará o material que ele achar legal aqui para a gente disponibilizar. Né, faço um PDF. Aí o nosso amigo Ian faz a montagem, ele vai colocando nas circunstâncias que a gente fala, que ele vai dividir em pedacinhos para ficar melhor para o YouTube. Tá. A gente divide em faixa de mais ou menos meia hora. Gente, quem compareceu, conte que quinta que vem estará aqui a nossa amiga Miriam Ador, presidente da SDEA, diretora da Ador Associados, que fez o mestrado dela agora lá na USP também, vai falar sobre a experiência dela com o BIM. Quinta-feira que vem, 7 da noite, é o último episódio dessa iniciativa nossa aqui da escola. E muito obrigado pela participação, pela confiança. Se puderem, compartilhem, mandem para os amigos, tanto esse vídeo quanto os outros que estão no meu perfil do Facebook. E a gente vai republicar, remontar, como a gente fala, né, colocar todos os contextos de todos, né, a gente vai fazendo com a equipe pequena, mas o do Nardelli já está para sair, que foi o primeiro, e aí na sequência vem o Ivo, vem o Adriano, vem o Wilton, e ao longo dos meses a gente vai publicar, e quem puder compartilhar, eu acho que é legal, que é um material que fica aí para a posteridade, né? Daqui a alguns anos, imagina a gente olhar e olha o que ele está falando ali, né? Então, muito obrigado quem aguentou aí a nossa falação, todo mundo aqui, né? Obrigado mais uma vez. Obrigado, Valeu. Valeu. Obrigado. Uma coisa, Wilton, que a gente esqueceu, não vai embora não. Volta. Sempre esqueci um compromisso, uma missão. Convidar o pessoal para a comissão da BNT. Né? Muito bem. Isso, nós somos de voluntários. Voltamos. Quem tiver interesse, as reuniões são públicas, acontecem sempre numa quinta-feira, geralmente no final a última quinta-feira do mês, mas sujeito a variações. Isso. E quem tiver... a gente olha para ver se vai ter quem tiver interesse precisa fazer com que o seu e-mail chegue para mim de alguma maneira, ou para ele ou para mim, para o João, que ele me reencaminha, e aí vocês vão passar a receber os convites, né? O convite é um convite que a própria ABNT manda todo mês, né? Informando o dia da reunião. E aí são sempre 2 reuniões no mesmo dia. De manhã tem a reunião do grupo coordenado pelo professor Toledo, que são diretrizes para desenvolvimento de objetos BIM. Super interessante a reunião. E à tarde é a reunião do sistema de classificação das informações. Faltam 2 tabelas que a gente está trabalhando. Isso. E é no mesmo dia e é na ABCP, que fica do lado da USP. Isso. Aquela Avenida Cidade Universitária. Escola Politécnica. Isso. E aí fica ali do ladinho, mas quem quiser só fazer com que o e-mail chegue para mim, que vai receber os convites com endereço,
de data, tudo direitinho. A gente aprende muito, é legal. É bacana pra você ver outras pessoas que estão lá trabalhando. Legal. Boa, bem lembrado. Bem lembrado, né? Show. E eu comecei assim, eu fui ver um evento, foi lá no AU Brasil de 2015, acho. Evento que o Ricardo estava falando sobre a norma. Isso. Eu já conhecia por cima o pessoal, falei, não, eu quero ir. E o Ricardo foi super solícito, falou, não, mano, mandei o e-mail para ele, mandou o convite, e eu passei a participar, fora essa etapa aqui da operação, que eu não estou indo, mas acho que agora eu consigo ir, então quem puder, vá, né? Precisando de ajuda lá, participando, estudando, é muito legal. Acho que é importantíssimo e chamar mais gente para a discussão, né? Que é necessário mesmo. Então quem puder, entre em contato que vai ser legal. Né? Muito bom. Quase que foi. Mas foi isso. Obrigado mais uma vez. Tchau. Obrigado.